A chuva fustigava as pedras antigas do forte coração de ferro, como garras invisíveis arranhando o osso. Isis mantinha os olhos fixos no chão de pedra irregular, contando cada respiração para não deixar o terror consumi-la por completo. As correntes de prata queimavam seus pulsos, enviando ondas de dor latejante por seus braços. Prata, o metal amaldiçoado que aprisionava sua essência, que mantinha sua loba interior adormecida e impotente. Ao seu redor, outras mulheres tremiam, algumas humanas, outras como ela, lobisomens nascidas livres que haviam sido capturadas pelas patrulhas dos comerciantes de carne. O ar fétido do porão subterrâneo estava impregnado de medo, suor e algo mais nauseante. A expectativa mórbida do leilão que aconteceria quando a lua crescente atingisse seu ponto mais alto. Silêncio, rosnou um guarda corpulento, batendo seu bastão contra as barras de ferro. O leilão começará em breve. Quero todas vocês apresentáveis. Isis mordeu o lábio, até sentir o gosto de sangue. 3 luas haviam se passado desde que fora arrancada de sua aldeia nas Montanhas Cinzentas. 3 luas desde que vira seu pai, o beta de sua alcateia, cair sob as flechas envenenadas dos caçadores. 3 luas desde que sua liberdade se tornara apenas uma memória fantasmagórica. Uma mulher mais velha ao seu lado, com cabelos grisalhos e olhos de lobo âmbar, sussurrou baixo. Mantenha a cabeça erguida, filhote. Não deixe que vejam seu medo. Um mestre cruel pode ser sobrevivido, mas a perda de sua dignidade é uma morte lenta. Como posso manter dignidade quando serei vendida como gado? A voz de Isis saiu mais quebrada do que pretendia. Porque você ainda respira. Porque sua loba ainda vive sob essa prata maldita. Os olhos da mulher brilharam com uma determinação feroz. Eu sou Mirella. Fui capturada há 5 estações. Já passei por 3 mestres. Ainda estou aqui. Antes que Isis pudesse responder, a porta de madeira maciça se abriu com um rangido ameaçador. 2 guardas entraram, seguidos por um homem magro vestido em túnicas vermelhas ornamentadas. O leiloeiro. Levantem-se, ordenou ele, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Hoje, muitos senhores poderosos honram este leilão com sua presença. Comportem-se adequadamente ou sofrerão as consequências. As mulheres foram conduzidas por corredores estreitos e úmidos, suas correntes tilintando em um coro macabro. Isis podia ouvir o burburinho de vozes masculinas vindo do andar superior, o grande salão onde o destino delas seria decidido. Quando emergiram na antecâmara adjacente ao salão principal, Isis finalmente viu a magnitude do evento. Através de uma cortina de veludo pesado, podia vislumbrar dezenas de homens, alfas, betas, até alguns ômegas ricos, sentados em cadeiras ornamentadas, bebendo vinho tinto como sangue de taças de prata. O leilão proibido. Assim era chamado porque, oficialmente, a venda de lobisomens nascidos livres era crime punível com morte pela lei das alcateias. Mas aqui, nas fronteiras selvagens entre os territórios, onde nenhum conselho de alfas tinha autoridade absoluta, tais leis eram meras sugestões ignoradas por aqueles com ouro suficiente e consciências maleáveis. Você há de cabelos pretos. Um guarda apontou para Isis. Você será a 13ª. Não estrague. Isis engoliu em seco. 13ª. Teria que assistir 12 mulheres serem vendidas antes dela, cada uma subindo ao palco como cordeiro para o sacrifício. A primeira foi chamada, uma humana jovem, não mais que 16 invernos, com olhos azuis arregalados de terror. O leiloeiro descreveu suas qualidades como se fosse gado, forte, dentes bons, quadris largos para parto. As ofertas começaram baixas, mas rapidamente escalaram. Um alfa de aparência brutal a comprou por 20 moedas de ouro. Isis fechou os olhos quando a garota foi arrastada para fora, seus soluços ecoando pelo salão. A segunda, a terceira, a quarta, todas passaram em um borrão de rostos desesperados e correntes tilintantes. Algumas eram lobisomens como Isis, outras eram humanas que haviam cometido o erro de viajar pelas estradas erradas na hora errada. Cada venda arrancava mais um pedaço da humanidade de Isis, como se testemunhar tal crueldade a transformasse em pedra por dentro. Quando Mirella foi chamada como a 9ª, a mulher mais velha lançou um último olhar para Isis. Um olhar que dizia, sobreviva. Ela subiu ao palco com a cabeça erguida, desafiadora mesmo nas correntes. Foi vendida rapidamente para um mercador gorduroso que a examinou como se fosse um cavalo. Isis tremeu.
Sua vez estava se aproximando. Então, algo mudou no ar do salão. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão, tão abrupto que Isis pôde ouvir seu próprio coração martelando contra as costelas. Através da cortina, viu os homens se virarem em uníssono, como lobos detectando um predador superior. Passos ecoaram, firmes, confiantes, carregados de uma autoridade que fazia o ar vibrar. Isis sentiu algo despertar dentro dela, mesmo através da névoa entorpecente da prata. Sua loba, que estava dormindo há semanas, remexeu-se inquieta. Um homem entrou no salão. Não era apenas um homem. Era uma tempestade em forma humana. Ele era alto, tão alto que teve que inclinar ligeiramente a cabeça ao passar pela entrada arqueada. Seus ombros eram largos como os de um guerreiro nascido, cobertos por um manto de pele de lobo negro que caía até seus joelhos. Cabelos da cor da meia-noite caíam até seus ombros, emoldurando um rosto esculpido em ângulos severos. Mandíbula quadrada, nariz forte, lábios finos pressionados em uma linha dura. Mas eram seus olhos que roubavam o ar dos pulmões de Isis. Mesmo à distância, ela podia ver que eram de um dourado líquido impossível, olhos de alfa puro, queimando com um poder que fazia até os mais velhos no salão desviarem o olhar. Lord Kylan, o leiloeiro gaguejou, fazendo uma reverência tão profunda que quase tocou o chão. É uma honra inesperada ter o alfa de sangue negro em nosso humilde leilão. Kylan. O nome ricocheteou na mente de Isis como um sino de guerra. Até nas Montanhas Cinzentas, histórias sobre Kylan Sangue Negro eram contadas em sussurros reverentes e temerosos. O alfa mais jovem a unificar 4 alcateias rivais sob seu comando. O guerreiro que matara o lendário urso demônio das terras congeladas em combate singular. O líder cuja simples presença em um campo de batalha fazia inimigos fugirem antes da primeira gota de sangue ser derramada. E diziam mais, que ele nunca havia encontrado sua companheira destinada, que sua loba interior era tão dominante, tão selvagem, que nenhuma fêmea conseguia suportar sua marca. Continuem, disse Kylan, sua voz profunda reverberando como o trovão distante. Ele não se sentou com os outros compradores, mas permaneceu de pé perto da parede, braços cruzados, observando com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. O leilão prosseguiu, mas Isis mal registrava. Seus olhos continuavam sendo puxados de volta para a figura imponente de Kylan, mesmo que cada olhar a fizesse sentir como se estivesse caminhando muito perto de um abismo. A 11ª foi vendida. A 12ª. Então, o guarda tocou o ombro de Isis. Você, agora. As pernas de Isis quase falharam, mas ela se forçou a caminhar. Cada passo em direção ao palco parecia levar uma eternidade e um segundo simultaneamente. Quando emergiu através da cortina e subiu os 3 degraus de madeira até a plataforma elevada, o peso de dezenas de olhares masculinos a atingiu como uma onda física, mas havia um par de olhos que sentia mais intensamente que todos os outros combinados. Kylan a olhava fixamente. Não era o olhar lascivo e avaliativo dos outros homens. Era algo mais primitivo, mais perigoso. Seus olhos dourados se estreitaram, e Isis viu suas narinas se alargarem ligeiramente, como se estivesse captando seu cheiro mesmo através da distância e da multidão. Algo impossível aconteceu. A loba de Isis, adormecida sob a prata por semanas, rugiu para despertar. Dor explodiu em seus pulsos onde as correntes tocavam sua pele. Mas por baixo dessa agonia, ela sentiu, pela primeira vez desde a captura, sua essência lobisomem pulsando, viva, selvagem. E tinha apenas uma palavra, um pensamento, um rugido primitivo. Companheiro. Não, impossível. Não aqui. Não assim. Não ele. Mas a verdade queimava em suas veias como fogo líquido, inegável e aterrorizante. Esta aqui, o leiloeiro começou, sua voz penetrando o zumbido nos ouvidos de Isis. É uma raridade especial. Lobisomem puro sangue das Montanhas Cinzentas. 21 invernos. Virgem, forte, saudável, de linhagem beta, indomada, mas quebrável. Perfeita para quem deseja uma companheira selvagem ou uma escrava obediente após o treinamento adequado. Isis quis cuspir nele. Quis transformar e arrancar sua garganta, prata ou não. Mas permaneceu imóvel, porque Kylan ainda a observava. E algo no olhar dele a mantinha congelada. Começaremos os lances em 50 moedas de ouro, anunciou o leiloeiro. 50! Gritou um alfa robusto na primeira fileira.
70, ofereceu outro, um homem mais velho com cicatrizes cruzando seu rosto. 100 moedas de ouro. A voz veio do fundo, fria e calculista. As ofertas escalaram rapidamente. 120, 150, 200. Isis observava em horror silencioso enquanto homens lançavam quantias que representavam fortunas. Tudo para possuí-la. Então Kylan falou, e o mundo parou. 1000 moedas de ouro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o leiloeiro ficou boquiaberto, claramente sem palavras. 1000 moedas de ouro era mais que o valor de 10 escravos juntos. Era riqueza suficiente para comprar uma propriedade inteira, ou armar um pequeno exército. O leiloeiro engoliu em seco. 1000 moedas de ouro oferecidas pelo Lorde Kylan Sangue Negro. Alguém oferece mais? Ninguém ousou. Os outros compradores desviaram os olhos, alguns com raiva mal disfarçada, outros com medo óbvio. Não se competia com um alfa como Kylan. Não se desafiava Sangue Negro. Vendida. O martelo desceu com um baque final. Ao Lorde Kylan por 1000 moedas de ouro. Isis não conseguia respirar. Seus joelhos tremiam tanto que pensou que desabaria ali mesmo, no palco, diante de todos. Isto não poderia estar acontecendo. Seu companheiro destinado, o único ser no mundo feito para ela pela própria lua, acabara de comprá-la como escrava. 2 guardas a seguraram pelos braços, conduzindo-a pelo salão em direção a Kylan. Cada passo amplificava o pânico em seu peito. Ela podia sentir o cheiro dele agora. Pinho e terra molhada, fumaça de fogueira e algo selvagem que fazia sua loba gemer de reconhecimento e desejo. Quando ficou diante dele, Isis finalmente reuniu coragem para erguer o olhar. Kylan era ainda mais intimidante de perto. Ele a observava com uma intensidade que a despia de todas as defesas, como se pudesse ver diretamente em sua alma. Seus olhos percorreram seu rosto, desceram para a curva de seu pescoço, e algo neles mudou. Escureceram para um dourado âmbar profundo que Isis reconheceu instintivamente. Fome, possessividade, reconhecimento. Ele também sabia. Remover as correntes, ordenou Kylan, sua voz baixa e perigosa. Senhor? Um dos guardas hesitou. Ela é selvagem. Pode tentar fugir ou atacar. Kylan virou a cabeça lentamente para olhar o guarda. Não disse nada. Não precisava. O puro poder alfa que emanava dele fez o homem recuar imediatamente, as mãos tremendo enquanto procurava a chave. Quando a prata deixou a pele de Isis, o alívio foi tão intenso que ela quase desabou. Sua loba rugiu em liberdade, poder correndo por suas veias como um rio descongelando após o inverno. Mas antes que pudesse sequer pensar em fugir, Kylan moveu-se. Rápido como um relâmpago, ele agarrou a parte de trás de seu pescoço, dedos firmes mas não dolorosos, e a puxou para perto. Isis ofegou quando seu corpo colidiu contra o dele, sólido como pedra, quente como fogo. Não, ele rosnou baixo, apenas para ela ouvir. Não fuja de mim. Então, diante de todos os homens no salão, diante do leiloeiro e dos guardas e dos outros compradores, Kylan Sangue Negro inclinou a cabeça e pressionou seus lábios contra o pescoço de Isis. Não foi um beijo, foi uma reivindicação. Seus caninos alongaram. Ela sentiu a transformação, sentiu as presas de lobo pressionando contra sua pele sensível, exatamente sobre seu pulso, onde a marca de companheiro deveria ficar. Terror e desejo explodiram dentro dela em igual medida. Você é minha, ele murmurou contra sua pele, sua voz rouca e absolutamente certa. Minha companheira, minha fêmea, minha. E então ele mordeu. Dor branca e quente explodiu do ponto onde suas presas perfuraram sua carne. Mas junto com a dor veio algo mais. Uma conexão, súbita e avassaladora, como se um fio invisível tivesse sido tecido entre suas almas. Isis podia sentir Kylan, sua força, sua ferocidade, a selvageria mal contida de sua loba interior. Podia sentir sua possessividade, sua satisfação primitiva em finalmente marcar o que era seu. E para seu horror e confusão, podia sentir algo mais profundo. Solidão. Uma solidão tão antiga e vasta que fazia seu coração doer. Quando Kylan se afastou, havia sangue em seus lábios. Sangue dela. Seus olhos ardiam com um fogo dourado sobrenatural enquanto a observava. E Isis viu a marca que ele deixara. 2 perfurações perfeitas no lado esquerdo de seu pescoço, já começando a formar a cicatriz prateada distintiva da marca de companheiro.
O salão explodiu em murmúrios chocados. Ele a marcou. No leilão, diante de todos, Sangue Negro encontrou sua companheira. Mas Cailan não deu atenção a ninguém. Envolveu seu manto ao redor dos ombros de Isis, cobrindo-a, protegendo-a dos olhares. Então a levantou em seus braços como se não pesasse nada. Estamos partindo, anunciou ele, sua voz cortando através do burburinho. Ninguém segue, ninguém questiona. E carregou Isis para fora do salão, para a noite chuvosa, deixando para trás o leilão proibido, a liberdade que ela perdera e qualquer certeza que tivera sobre seu destino. A marca em seu pescoço queimava. E Isis não sabia se devia chorar de alívio ou desespero, porque seu companheiro destinado a possuía não através do vínculo sagrado, mas através de compra. Ela era dele, e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. A jornada para Sangue Negro. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, quando Cailan emergiu do forte coração de ferro com Isis em seus braços. O pátio externo estava iluminado por tochas que crepitavam e sibilavam sob a umidade, lançando sombras dançantes sobre as pedras irregulares. Isis podia sentir os olhares dos guardas e sentinelas, mas ninguém ousava se aproximar ou questionar o alfa de Sangue Negro. Um cavalo esperava. Não era apenas um cavalo. Era um garanhão de guerra massivo, negro como a noite sem estrelas, com olhos que brilhavam com inteligência quase humana. A besta resfolegou quando Cailan se aproximou, batendo um casco contra o chão em reconhecimento. Quieto, Fenrir, murmurou Cailan, sua voz surpreendentemente gentil ao falar com o animal. Então, sem cerimônia, montou com Isis ainda em seus braços, posicionando-a na frente dele, segura contra seu peito. Isis finalmente encontrou sua voz. Me solte, ela exigiu, tentando se afastar. Eu não sou sua propriedade. Eu não quero... Quieta. A palavra foi dita baixo, mas com tal comando alfa, que a loba de Isis se aquietou instintivamente. Cailan puxou as rédeas, e Fenrir começou a trotar em direção aos portões do forte. Nós conversaremos, mas não aqui, não onde ouvidos ansiosos podem usar cada palavra contra nós. Você me comprou. As palavras explodiram de Isis, raiva finalmente superando o medo. Me comprou como gado e me marcou antes mesmo de me perguntar meu nome. Você não tem direito. Seu nome, ele interrompeu, sua respiração quente contra seu ouvido. É Isis, filha de Horan, segunda nascida da alcateia Montanha Cinzenta, criada sob as leis antigas, que gosta de correr sob a lua cheia, mesmo quando o inverno morde até os ossos. Você tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu escalando os penhascos proibidos aos 12 invernos. Sua cor favorita é o verde profundo das florestas de pinheiro. E você sonha às vezes em voar. Isis congelou. Cada palavra era verdade. Cada detalhe íntimo de sua vida estava sendo recitado por este estranho como se ele tivesse vivido ao lado dela. Como você sabe essas coisas? Porque te procurei durante 3 estações, respondeu Cailan, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Desde a noite em que sentiu o primeiro sussurro do vínculo, durante o último solstício de verão. Eu sabia que minha companheira existia, em algum lugar sob as mesmas estrelas. Enviei rastreadores, questionei videntes, segui cada rumor, cada pista. E quando finalmente descobri que você havia sido capturada, que estava sendo levada para este leilão maldito, suas mãos apertaram as rédeas até seus nós dos dedos ficarem brancos. Faria novamente. Pagaria 10 vezes mais. Queimaria este lugar até as fundações se fosse preciso. A sinceridade bruta em suas palavras atingiu Isis como um golpe físico. Ela queria se agarrar à sua raiva, à violação de ter sido comprada e marcada sem consentimento. Mas havia algo na voz de Cailan que a desarmava. Uma vulnerabilidade escondida sob camadas de autoridade alfa. Você ainda me comprou, ela sussurrou. Você podia ter me libertado, podia ter destruído o leilão, salvado todas aquelas mulheres, não apenas. Ui seria morta na tentativa, junto com todos os outros que lá estavam. A voz de Cailan endureceu. Acredita que não pensei nisso?
Que minha loba não urrou para destruir cada homem naquele salão por ousá-los olhar para você? Mas eu sou alfa de 4 alcateias, Isis. Tenho responsabilidades maiores que meus desejos pessoais. Uma guerra entre sangue negro e os mercadores de carne levaria à morte de centenas. Minha alcateia depende de mim para ser estratégico, não apenas furioso. Eles haviam passado os portões do forte agora, cavalgando em uma estrada de terra que se estendia pela floresta densa. A lua crescente brilhava fracamente através das nuvens em dissipação, lançando o mundo em tons de prata e sombra. Mas há outras formas, Isis insistiu. Você é poderoso. Poderia ter ido às autoridades, ao Conselho de Alfas. Kailan soltou uma risada amarga. O Conselho de Alfas? Metade deles possui aquisições do mesmo tipo de leilões. Metade deles fecharia os olhos enquanto você era vendida para alguém que te destruiria. Ele puxou Fenrir para parar, virando Isis para que ela o encarasse. Seus olhos dourados queimavam com intensidade na escuridão. Eu não sou um homem perfeito, Isis. Fiz coisas que mancharam minhas mãos com sangue que nunca lavará completamente. Mas te juro isto. Prefiro que você me odeie e esteja viva ao meu lado do que livre, e nas mãos de outro que te quebraria antes da primeira lua nova. Isis olhou para ele. Realmente olhou. Viu a tensão em sua mandíbula. A forma como suas mãos tremiam levemente mesmo enquanto a segurava com firmeza. Viu um homem lutando contra sua própria natureza, contra o instinto alfa de simplesmente dominar e possuir, tentando fazê-la entender. A marca em seu pescoço pulsava, e através do vínculo ela podia sentir a verdade de suas palavras. Ele estava aterrorizado, não dela, mas de perdê-la, de nunca tê-la encontrado, de imaginar o que teria acontecido se chegasse apenas uma noite mais tarde. Eu não te odeio, ela admitiu baixo, as palavras custando mais do que esperava. Mas também não te conheço, e você me marcou, me vinculou a você para sempre, sem me dar escolha. Como posso aceitar isso? Você pode não aceitar. Kailan tocou a marca em seu pescoço com delicadeza surpreendente, seus dedos traçando as 2 perfurações que já estavam começando a cicatrizar. Você pode lutar contra mim a cada passo, pode me odiar pelos próximos 100 anos, mas te juro, Isis, sobre minha vida e minha alcateia, que nunca te forçarei. A marca é minha reivindicação, sim, mas o vínculo completo. Seus olhos encontraram os dela. Só completaremos quando você vier a mim livremente. Se esse dia nunca chegar, então viverei com esse vazio. Antes que Isis pudesse responder, um uivo distante ecoou através da floresta. Kailan ficou rígido imediatamente, sua cabeça virando na direção do som. Fenrir relinchava nervosamente, dançando de lado. Rastreadores, ele murmurou. Mais rápido do que pensei. Rastreadores? O coração de Isis acelerou. Do leilão? Não. Os olhos de Kailan se estreitaram, farejando o ar. Pior, alcateia garra de sangue, rivais das terras do leste. Devem ter ouvido rumores de que eu estaria no leilão, esperado para emboscar durante a jornada de volta. Outro uivo respondeu ao primeiro, este mais próximo, então outro, e outro, cercando. Quantos? Isis perguntou, sua própria loba se agitando em preparação para a luta. Pelo menos 8, talvez 12. Kailan desmontou em um movimento fluido, ajudando Isis a descer. Muito para enfrentar montado. Fenrir, volta. Bateu na garupa do cavalo, que desapareceu entre as árvores com um relincho de protesto. Eu posso lutar, Isis disse, assumindo uma postura defensiva. Treinei com os guerreiros de minha alcateia desde os 15 invernos. Kailan a estudou por um momento, então assentiu. Fique às minhas costas. Não te arrisques desnecessariamente. Se eu cair, corra. Se você cair, eu caio com você. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, mas Isis percebeu que eram verdade. Companheiro ou não, escolha ou não, o vínculo já pulsava entre eles, e a ideia de Kailan ferido fazia sua loba rugir em fúria protetora. Um sorriso pequeno, quase triste, tocou os lábios de Kailan. Então lutamos juntos. As primeiras formas emergiram das árvores. Lobos em forma parcial, híbridos entre humano e besta, maiores que homens comuns, com garras de 15 centímetros e mandíbulas que poderiam esmagar osso. Seus olhos brilhavam verde amarelado na escuridão, e saliva pingava de suas presas enquanto o rodeavam. Kailan, sangue negro, o maior deles, falou, sua voz distorcida pela transformação. Você invade territórios neutros, desrespeita acordos.
E agora ouvimos que roubou uma fêmea do leilão sem pagar os devidos impostos aos controladores das rotas comerciais. Roubei nada, Darius. Kylan rosnou de volta, seus próprios caninos se alongando. Paguei 1000 moedas de ouro. E acordos? Sua alcateia os quebrou quando massacrou a aldeia de Pedra do Rio a 2 luas. Mentiras. Darius avançou um passo. Você procura razões para a guerra, Sangue Negro. Sempre procurou. Não procuro guerra. Os olhos de Kellan brilharam dourado puro. Mas não fujo dela. O ataque veio simultaneamente de 3 direções. Isis mal teve tempo de registrar o movimento antes que um lobo saltasse sobre ela. Garras estendidas. Instinto tomou conta. Ela se lançou para o lado, sentindo o vento do golpe passar por seus cabelos. E então, sua própria transformação a consumiu. Dor e êxtase se misturaram enquanto seus ossos se reorganizavam, músculos se expandiam, sentidos se aguçavam. Isis abraçou a mudança, deixando sua loba emergir em sua forma de batalha. Não completamente lobo, mas uma guerreira híbrida, rápida e letal. Suas garras encontraram carne. Sangue jorrou quente sobre suas mãos. O lobo que a atacara recuou com um ganido de dor, uma linha de cortes profundos atravessando seu peito. Mas não havia tempo para celebrar. Outro já estava sobre ela. Do canto de seu olho, Isis viu Kellan lutando com 3 atacantes simultaneamente. Ele se movia como uma tempestade, cada golpe preciso, cada esquiva economizada. Seu poder alfa irradiava dele em ondas quase visíveis, fazendo até os guerreiros mais experientes da Garra de Sangue hesitarem. Um lobo conseguiu passar pelas defesas de Kellan, garras rasgando através de seu ombro. Sangue manchou sua túnica, mas Kellan mal pareceu notar. Ele agarrou o atacante pela garganta e o arremessou contra uma árvore com força suficiente para rachar a casca. Isis bloqueou outro ataque, suas próprias garras travando com as de seu oponente. Ele era maior, mais forte, mas ela era mais rápida. Girou sob seu braço e cravou suas presas em seu bíceps. O lobo rugiu, sacudindo-a. Então sentiu, através do vínculo, a explosão de preocupação de Kellan ao vê-la em perigo. No segundo em que ele desviou a atenção para ela, 2 lobos o atacaram simultaneamente. Não! Isis gritou, chutando seu próprio oponente e correndo em direção a Kellan. Mas ele não precisava de ajuda. Com um rugido que reverberou através da floresta como trovão, Kellan deixou sua verdadeira forma emergir. A transformação completa era algo que Isis só havia visto algumas vezes na vida. Alfas puros raramente assumiam forma de lobo completo. Era muito selvagem, muito difícil de controlar. Mas quando Kellan mudou, foi como assistir a força primordial se manifestar. Ele ficou enorme, um lobo negro do tamanho de um cavalo de guerra, com olhos dourados que queimavam como sóis gêmeos. Seu rugido fez as árvores ao redor tremerem, fez os pássaros fugirem dos ninhos em pânico e fez os lobos da Garra de Sangue congelarem em terror absoluto. Recuem! Darius gritou, sua bravata anterior evaporada. Recuem agora! Mas Kellan já estava em movimento. Ele se lançou sobre o líder inimigo, mandíbulas fechando ao redor de seu pescoço. Não mortalmente. Um alfa de verdadeiro poder não precisava matar para dominar. A pressão de suas presas era suficiente. Submissão ou morte. Darius gemeu, expondo sua garganta em rendição. Os outros lobos fugiram, deixando apenas corpos feridos e sua submissão humilhada para trás. Kellan soltou Darius com um empurrão desdenhoso. O lobo cambaleou, assumindo forma humana. Nu, ensanguentado, derrotado. Conte ao seu alfa. Kellan rosnou, também voltando à forma humana, mas mantendo seus olhos brilhando dourado. Que Isis está sob minha proteção. Qualquer um que a toque, enfrenta a mim. Qualquer um que a ameace, enfrenta. Sangue Negro inteira. E diga a ele que os impostos do leilão estão pagos com a vida que lhe poupo hoje. Darius assentiu freneticamente. Então fugiu nas sombras. Silêncio caiu sobre a clareira, quebrado apenas pela respiração pesada de Isis e o som distante de água corrente. Kellan se virou para ela, e Isis viu sangue escorrendo de diversos ferimentos em seu peito e braços. Sem pensar, ela correu para ele. Você está ferido. Vou curar. Mas quando ela tocou seu ombro, ele estremeceu. Isis. Ela olhou para cima e encontrou seus olhos. Havia algo neles que a fez congelar. Não dor, mas fome.
A transformação completa sempre despertava os instintos mais primitivos, e ela podia ver a luta em seu rosto enquanto ele lutava para controlar o impulso de reivindicá-la completamente, ali mesmo, sob a lua crescente. Precisamos continuar, ele disse, sua voz rouca, antes que eu esqueça minhas promessas e te faça minha de todas as formas. E Isis, para sua própria surpresa, descobriu que parte dela queria exatamente isso. A jornada continuou em silêncio tenso. Fenrir retornou ao chamado de Kylan, e eles cavalgaram através da noite. Colocando distância entre eles e o local da emboscada, Isis estava hiperconsciente de cada ponto onde seu corpo tocava o de Kylan, de como o calor dele parecia queimar através de suas roupas, de como sua respiração se acelerava quando ela se movia. O vínculo entre eles pulsava, vivo e faminto, exigindo completude. Mas Kylan manteve sua palavra. Mesmo quando pararam para descansar, mesmo quando acamparam em uma caverna escondida e ele a envolveu em seu manto para mantê-la aquecida, ele não a tocou além do necessário. E isso, de alguma forma, fez Isis respeitá-lo mais do que qualquer quantidade de poder ou riqueza poderia. Quando o amanhecer pintou o céu de rosa e dourado, Isis finalmente viu as terras de sangue negro no horizonte, um vale fértil cercado por montanhas, com um rio serpenteando através de florestas antigas e prados verdejantes. E no centro, erguendo-se como um desafio às próprias montanhas, estava o Forte de Sangue Negro, seu novo lar, seu destino, voluntário ou não. Parte 3. O Forte de Sangue Negro. O Forte de Sangue Negro era diferente de qualquer estrutura que Isis já havia visto. Não era apenas uma fortificação. Era uma declaração de poder, talhada em pedra e madeira antiga. Muralhas de granito negro se erguiam a 15 metros de altura, coroadas por torres de vigilância, onde sentinelas lobisomens patrulhavam constantemente. Ao contrário das construções humanas que tentavam dominar a natureza, o forte parecia ter crescido da própria terra, como se as raízes das montanhas tivessem se entrelaçado com a vontade de gerações de alfas para criar algo eterno. Quando Fenrir galopou através dos portões principais, Isis sentiu dezenas de olhares se voltarem para ela, lobisomens em várias formas, alguns totalmente humanos, outros mantendo características lupinas como orelhas pontiagudas ou olhos brilhantes. Pararam suas atividades para observar. O pátio interno fervilhava de vida, guerreiros treinando com espadas e lanças, mulheres consertando redes de pesca, crianças correndo entre as pernas dos adultos com risadas agudas. Mas quando viram Kylan, todos pararam. E quando seus olhos se fixaram em Isis, nos braços dele, na marca visível em seu pescoço, o silêncio se espalhou como ondas em um lago. O alfa trouxe uma companheira. Alguém sussurrou. Ele finalmente a marcou. Olhem o pescoço dela. Sangue Negro tem uma verdadeira companheira. Kylan desmontou, ajudando Isis a descer com uma gentileza que contrastava com o olhar severo que lançou para a multidão crescente. Retornem aos seus afazeres. Sua voz de comando ecoou pelo pátio. Haverá tempo para apresentações adequadas depois que minha companheira tiver descansado da jornada. A multidão se dispersou rapidamente, mas Isis ainda podia sentir olhares curiosos, seguindo-a enquanto Kylan a guiava em direção ao edifício principal. Uma estrutura imponente de 3 andares, com vigas de madeira escura e janelas de vidro colorido que brilhavam como joias ao sol nascente. Uma mulher esperava na entrada. Ela tinha talvez 50 invernos, cabelos prateados trançados em uma coroa elaborada, e olhos cinzentos afiados que avaliaram Isis em um único olhar penetrante. Vestia roupas de qualidade, veludo verde escuro bordado com fios de prata, e carregava-se com a autoridade de alguém acostumada a ser obedecida. Então os rumores são verdadeiros, ela disse, sua voz melodiosa mas firme. Você finalmente encontrou sua companheira, sobrinho. Sobrinho. Esta era Morgana, percebeu Isis, conselheira-chefe de Kylan e irmã de seu falecido pai. As histórias diziam que ela era tão temida quanto o próprio Alfa, uma estrategista brilhante que havia ajudado Kylan a unificar as 4 alcateias. Tia Morgana. Kylan inclinou a cabeça respeitosamente. Esta é Isis, Isis. Esta é minha tia, conselheira, e a pessoa mais perigosa neste forte depois de mim. Um sorriso pequeno tocou os lábios de Morgana. Ele exagera. Sou a pessoa mais perigosa, incluindo ele. Ela se aproximou de Isis,
estudando-a com intensidade. Bem-vinda a Sangue Negro, criança. Você causou bastante agitação ao aparecer. Não por escolha minha. Isis respondeu, erguendo o queixo. Fui comprada e marcada contra minha vontade. O sorriso de Morgana se ampliou, genuinamente satisfeito. Boa, uma companheira com espinha dorsal. Os deuses sabem que Kylan precisa de alguém que não se curve a cada palavra sua. Ela se virou para seu sobrinho. Você a marcou no leilão, na frente de todos? Era necessário. Kylan respondeu, sua mandíbula tensionando. Outros a cobiçavam. A marca garantiu que não haveria desafios posteriores. Necessário e politicamente idiota, Morgana replicou. Você sabe quantos alfas vão interpretar isso como arrogância? Como você declarando superioridade sobre eles. Que interpretem como quiserem. Os olhos de Kylan brilharam dourado. Ela é minha companheira. Não negociarei isso por política. Morgana suspirou, mas havia aprovação em seus olhos. Muito bem. O que está feito? Está feito, Isis. Você deve estar exausta. Vou ordenar que preparem os aposentos da companheira do Alfa. Você terá suas próprias acomodações. Servos, tudo o que necessitar. Aposentos separados? Kylan franziu a testa. Sim, sobrinho. Separados. O tom de Morgana não admitia discussão. A menos que você tenha completado o vínculo? Quando Kylan não respondeu, ela acenou com a cabeça. Como pensei. Até que o vínculo esteja completo, ela merece seu próprio espaço. Você não a possuirá através de proximidade forçada. Isis sentiu uma onda de gratidão por esta mulher que mal conhecia. Obrigada, ela disse baixinho. Morgana piscou. Não me agradeça ainda. Viver como companheira não reivindicada de um alfa tem seus próprios desafios. Mas isso podemos discutir depois. Por agora, comida, banho e descanso. Os aposentos que Isis recebeu eram mais luxuosos do que qualquer coisa que havia conhecido nas Montanhas Cinzentas. O quarto era espaçoso, com uma cama grande coberta por peles macias, um braseiro para aquecimento, janelas que davam para as florestas ao leste e até uma área privada para banho, uma indulgência rara mesmo para alfas. 2 jovens serventes a ajudaram com o banho, removendo gentilmente suas roupas rasgadas do leilão e lavando o sangue e sujeira da luta. Isis se permitiu relaxar na água quente perfumada com ervas, sentindo a tensão de dias de terror finalmente começar a se dissolver. Quando emergiu, vestida em uma túnica de linho macio e calças confortáveis, encontrou uma bandeja de comida esperando. Pão fresco, queijo, frutas, carne curada e vinho. Comeu mecanicamente, seu estômago relembrando que havia passado dias com rações mínimas no porão do forte onde fora mantida. Mas quando tentou descansar, o sono não veio. Sua mente girava com tudo o que havia acontecido, com a impossibilidade de sua situação, companheira de um alfa que não conhecia, marcada, mas não reivindicada, livre da escravidão, mas prisioneira do destino. A marca em seu pescoço pulsava, um lembrete constante do vínculo. Através dele, podia sentir Kylan em algum lugar do forte. Sua presença era como um fogo distante, quente e chamativo. Uma batida na porta a fez pular. Entre, ela chamou. Para sua surpresa, não era uma servente, mas uma mulher de sua própria idade. Talvez 24 ou 25 invernos. Ela tinha cabelos ruivos brilhantes trançados em uma única trança grossa, olhos verdes penetrantes e o físico musculoso de uma guerreira. Cicatrizes cruzavam seus braços nus, e ela carregava uma espada na cintura com a facilidade de alguém que havia nascido com arma na mão. Você deve ser Isis, disse a mulher, sua voz direta e sem formalidades. Sou Tálita, capitã da guarda de Sangue Negro, e para minha eterna frustração, meio-irmã de Kylan por parte de pai. Isis piscou. Kylan tinha uma irmã? Ele não havia mencionado. Meio-irmã? Mas pensei que ele era filho único. Tecnicamente é. Sou bastarda, filha de uma guerreira da alcateia Pedra Selvagem que meu pai amou antes de conhecer a mãe de Kylan. Tálita se jogou em uma cadeira sem cerimônia. Não sou herdeira. Não tenho direitos ao título de alfa. E agradeço aos deuses por isso. Mas sou a melhor lutadora deste forte. Exceto talvez pelo próprio Kylan. Então ele me mantém por perto. Havia um afeto áspero na forma como falava de Kylan, que fez Isis relaxar um pouco. Por que veio me ver? 2 razões. Tálita contou nos dedos. Primeira,
Morgana me enviou para avaliar se você é uma delicada flor que desmaia ao ver sangue ou se tem potencial real. Segunda, curiosidade própria. Não é todo dia que meu irmão arrogante encontra sua companheira, compra-a por uma fortuna e a marca na frente de meia dúzia de alfas rivais. Ele te contou sobre isso? Não precisou. Mensageiros chegaram antes de você dois, levando histórias do leilão. Thalita sorriu. Metade do território está falando sobre isso. A outra metade está planejando como usar isso contra nós politicamente. Isis sentou-se na borda da cama. Não pedi por nada disso. Não queria ser comprada, marcada, arrastada para... Mas você foi. Thalita interrompeu, não cruelmente, mas fatualmente. E agora tem escolhas a fazer. Pode se rebelar, tornar-se inimiga de Kylan e viver miserável. Pode aceitar passivamente e tornar-se uma boneca sem vontade própria. Ou pode decidir quem você quer ser aqui, companheira ou não. Como posso decidir quem sou quando nem sei onde estou? Isis gesticulou frustrada para a janela. Estou em um forte cheio de estranhos, vinculada a um homem que mal conheço, com uma marca queimando no meu pescoço que me prende a ele para sempre. Thalita a estudou por um longo momento. Então se levantou. Venha comigo. O quê? Aonde? Você quer entender onde está? Então vou te mostrar. Thalita abriu a porta. Confie em mim ou não confie. Mas se ficar neste quarto ruminando, vai enlouquecer antes do pôr do sol. Isis hesitou. Então seguiu. Que escolha tinha? Thalita a levou em um tour pelo forte que revelou camadas de complexidade que Isis não havia percebido. Não era apenas um quartel militar. Era uma cidade em miniatura. Havia forjas onde ferreiros batiam espadas e armaduras, teares onde mulheres criavam tecidos coloridos, até uma enfermaria impressionante, onde curadores tratavam feridos com uma combinação de ervas e magia antiga. Sangue negro não é uma alcateia. São 4. Thalita explicou enquanto caminhavam pelos pátios externos. Kylan unificou a alcateia noturna, a alcateia lua crescente, a alcateia pinheiro negro e a própria sangue negro original há 8 anos, quando tinha apenas 19 invernos. Foi a primeira unificação voluntária em 3 séculos. Voluntária? Isis levantou uma sobrancelha. Alfas não cedem poder voluntariamente. Não. Mas Kellan desafiou cada alfa individualmente. Venceu em combate honroso. E então ofereceu algo radical. Em vez de destruir as alcateias conquistadas, ele as integrou. Manteve as tradições, preservou as linhagens, deu assentos no conselho aos antigos alfas. Thalita apontou para um grupo de guerreiros treinando. Vê aquele homem grande com a cicatriz no rosto? Ele era o alfa da lua crescente. Agora é o general de Kylan, o mais leal entre todos. Isis observava, processando. Então ele não é apenas um conquistador brutal? Oh, ele é brutal quando necessário. Thalita sorriu sombriamente. Vi Kylan arrancar a garganta de inimigos sem pestanejar, mas ele também é estratégico, justo e genuinamente se importa com sua alcateia. Por que você acha que todos aqui o seguem tão devotamente? Elas pararam em uma área elevada que oferecia vista para todo o vale. Isis podia ver lobisomens em formas variadas caçando nas florestas, filhotes brincando perto do rio, anciões sentados sob as árvores contando histórias. A paz aqui, Isis murmurou surpresa. Ah, pela primeira vez em gerações. Thalita cruzou os braços. E Kylan carrega o peso de manter essa paz todos os dias. Cada decisão, cada aliança, cada sacrifício. Ela olhou para Isis, incluindo comprar você, em vez de arriscar guerra ao destruir o leilão. A compreensão finalmente clicou. Ele não estava escolhendo entre me libertar ou me comprar. Estava escolhendo entre me comprar ou me perder para outro. Exatamente. Thalita assentiu. Não estou dizendo que a escolha dele foi perfeita. Não estou dizendo que você deve perdoá-lo. Mas talvez entenda que ele fez o melhor que podia em uma situação impossível. Isis tocou a marca em seu pescoço, sentindo o vínculo pulsar. E agora? O que se espera de mim? Tecnicamente? Como companheira não reivindicada? Nada. Você não tem deveres oficiais. Thalita encolheu os ombros. Mas se eu fosse você, usaria esse tempo para aprender. Sobre a alcateia, sobre Kylan, sobre você mesma. Porque quando, se, você decidir completar o vínculo, sua vida mudará completamente. Como companheira do Alfa, você terá poder e responsabilidade. Melhor estar preparada.
E se eu nunca decidir completar o vínculo? Então você viverá em um limbo eterno, sentindo sempre a fome do vínculo incompleto, mas nunca saciada. Thalita a encarou diretamente. Vou ser honesta contigo, Isis. Não conheço nenhuma companheira que resistiu ao vínculo mais de um ano. A atração é muito forte, o desejo muito intenso. Mas talvez você seja diferente. Talvez você seja mais forte. Isis não sabia se era. Já podia sentir a atração. Toda vez que Kylan estava perto, toda vez que o vínculo pulsava com a presença dele, seu corpo reagia de formas que a assustavam e excitavam simultaneamente. Obrigada, ela disse baixo, por ser honesta. Não me agradeça ainda. Thalita começou a caminhar de volta para o forte. Ainda tenho que avaliar suas habilidades de luta. Se vai ficar aqui, vai aprender a se defender adequadamente. Amanhã, ao amanhecer, no campo de treinamento. Não se atrase. E com um aceno casual, Thalita se foi, deixando Isis sozinha com seus pensamentos e a vista impressionante do vale. O sol estava se pondo, pintando as montanhas de dourado e púrpura. Em algum lugar abaixo, Isis sabia que Kylan estava em seu próprio quarto, talvez pensando nela da mesma forma que ela pensava nele. O vínculo puxava, tentador e aterrorizante, e pela primeira vez, Isis se perguntou se lutaria contra ele, ou se deixaria acontecer. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 4. Entre honra e desejo. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo estranho, mas funcional para Isis. Ela se levantava ao amanhecer para treinar com Thalita. Sessões brutais que a deixavam coberta de hematomas e respirando com dificuldade, mas que também a faziam sentir-se viva e poderosa. Pela primeira vez desde a captura, sua loba estava sendo exercitada adequadamente, não suprimida por prata ou medo. Durante o dia, Morgana a tomara sob sua asa, ensinando-a sobre as complexidades políticas de governar 4 alcateias unificadas. Isis aprendeu sobre as tradições de cada grupo, as linhagens importantes, os acordos delicados que mantinham a paz. Era informação que teria valor incalculável se ela decidisse aceitar o papel de companheira do Alpha Psi. À noite, ela jantava no grande salão com os outros membros da alcateia. Kylan sempre estava presente, sentado na cabeceira da mesa principal, mas ele mantinha distância respeitosa. Seus olhos a encontravam frequentemente através do salão, e cada vez que acontecia, o vínculo entre eles vibrava como uma corda puxada. Mas ele nunca se aproximava sem convite, nunca pressionava. Era essa contenção que, paradoxalmente, fazia Isis querer aproximar-se. Uma noite, após 3 semanas no Forte de Sangue Negro, Isis finalmente tomou a decisão de procurá-lo. Encontrou Kaelan nos estábulos, cuidando pessoalmente de Fenrir. O grande cavalo negro resfolegava contente enquanto seu dono escovava seu pelo com movimentos longos e firmes. Havia algo inesperadamente gentil na cena. O poderoso alfa de sangue negro, sozinho com seu cavalo, murmurando palavras baixas de carinho. Posso entrar? Isis perguntou da entrada. Kaelan se virou, surpresa clara em seus olhos dourados. Sempre. Você nunca precisa pedir permissão para estar perto de mim, Isis. Ela se aproximou cautelosamente, como se estivesse se aproximando de um lobo selvagem. Em certo sentido, estava. Como está Fenrir? Teimoso como sempre. Kylan sorriu, e era a primeira vez que Isis o via sorrir de verdade. Transformava seu rosto, tirando décadas de peso de suas feições. Ele está frustrado por eu não tê-lo levado para caçar nos últimos dias. Mas tenho estado ocupado. Com o quê? Cartas, de negociações. 3 alfas menores estão contestando fronteiras. 2 conselheiros estão brigando sobre impostos de comércio. E aparentemente minha decisão de marcar você sem apresentação formal ao Conselho de Alfas causou um escândalo diplomático menor. Ele passou uma mão pelo cabelo, cansaço evidente. Alguns dias sinto que passo mais tempo com papel e tinta do que com minha alcateia. Isis se sentou em um feixe de feno, observando-o. A Thalita me mostrou o vale. Me contou como você unificou as alcateias. Minha irmã tem a sutileza de um touro enraivecido, mas ela significa bem. Kaelan voltou a escovar Fenrir. O que mais ela te contou? Que você carrega o peso de manter a paz sozinho.
que cada decisão que toma afeta centenas de vidas. Isis pausou. Que você me comprou porque era a única forma de me manter viva sem causar guerra. Kylan parou de escovar, suas costas ficando rígidas. Não precisa se explicar novamente. Isis se levantou, aproximando-se até ficar a apenas um passo de distância. Passei semanas com raiva, mas Talitha me fez perceber algo. Você fez uma escolha impossível em uma situação impossível e está dando a mim a escolha que nunca teve naquela noite. Kylan finalmente se virou para olhá-la, e Isis viu vulnerabilidade crua em seus olhos. Você nunca vai saber o quanto odiei cada segundo daquele leilão. Odiei ver outras mulheres vendidas e não poder salvá-las. Odiei que minha companheira estava acorrentada em prata, com medo, sozinha. Odiei que a primeira vez que te vi não foi em uma lua cheia sob as estrelas, como deveria ter sido, mas naquele lugar maldito. Mas você veio, Isis disse baixo. Você me procurou durante 3 estações, pagou uma fortuna, lutou contra emboscadas. Você me salvou, Kylan, mesmo que não tenha sido da forma que imaginávamos. Algo mudou entre eles naquele momento. A tensão que havia sido toda resistência e raiva transformou-se em algo diferente. Conscientização, atração. O vínculo cantava entre eles, mais forte do que nunca. Kylan estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou seu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua força óbvia. Isis. Sua voz estava rouca. Se você não quer isso, precisa ir. Agora. Porque cada dia que passa, cada momento que você está perto, fica mais difícil lembrar minhas promessas de não te apressar. Isis poderia ter recuado, deveria ter recuado, mas em vez disso, cobriu a mão dele com a sua. E se eu não quiser ir? Os olhos de Kylan brilharam dourado, sua loba empurrando a superfície. Então me diga o que você quer. Preciso ouvir você dizer. Antes que Isis pudesse responder, vozes altas ecoaram do pátio externo. Gritos. Alarme. Kylan se afastou imediatamente, seu corpo mudando diamante em potencial para alfa guerreiro em um piscar de olhos. Fique aqui, ele ordenou, já correndo em direção ao barulho. Mas Isis não era do tipo que ficava para trás. Ela o seguiu, transformando parcialmente enquanto corria, suas garras e presas emergindo em preparação para a luta. No pátio principal, caos reinava. Um grupo de lobisomens, talvez 20, havia invadido os portões, mas não eram inimigos comuns. Isis reconheceu as marcas rituais em seus braços, os amuletos de osso pendurados em seus pescoços. Caçadores sagrados, extremistas religiosos, que acreditavam que lobisomens eram abominações que precisavam ser purificados. Eles não só matavam, eles torturavam, faziam rituais com o sangue de suas vítimas, queimavam corpos para limpar a terra, e liderando-os estava um homem alto com olhos acinzentados e uma cicatriz queimada em formato de símbolo sagrado, marcada em sua testa. Caelan Sangue Negro, a voz do homem ecoou. Sou o padre Ezequiel dos Caçadores Sagrados. Você está abrigando uma abominação, uma fêmea marcada comprada de um leilão de pecado. Entregue-a para purificação e seu forte será poupado. Isis sentiu gelo percorrer suas veias. Eles vieram por ela. Kylan se posicionou entre os invasores e seu povo, poder alfa irradiando dele em ondas quase visíveis. Esta é minha terra, minha alcateia, e você ousa fazer demandas? Seu rugido fez até os caçadores sagrados recuarem um passo. Você tem 10 segundos para deixar meu território antes que eu esqueça que já tive respeito pela religião. Nós não tememos você, demônio. Ezequiel ergueu um crucifixo de prata. Em nome dos deuses, O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Isis mal registrou. Kylan se transformou. Não completamente, mas o suficiente. Suas garras alongaram, seus caninos se estenderam, e ele se lançou sobre Ezequiel com velocidade que desafiava os olhos. O padre caçador bloqueou com seu crucifixo de prata, e quando a metal tocou a pele de Kylan, fumaça e carne queimada encheram o ar. Kylan rugiu de dor, mas não recuou. Suas garras rasgaram através do peito de Ezequiel, deixando linhas sangrentas. Os outros caçadores atacaram simultaneamente, e então o verdadeiro caos começou. Talitha emergiu de algum lugar com espada desembainhada, cortando através de 2 caçadores antes que pudessem erguer suas armas.
Outros guerreiros de sangue negro se juntaram à luta, transformando o pátio em um campo de batalha. Isis viu uma caçadora, mulher de cabelos loiros com olhos fanáticos, correndo em sua direção, uma adaga de prata brilhando em sua mão. Instinto tomou conta. Isis bloqueou o ataque, suas garras travando contra a lâmina. A prata queimava, mas ela lutou através da dor. Abominação! A mulher gritou. Você será purificada no fogo sagrado. Isis girou, usando o momentum da mulher contra ela, e a arremessou contra a parede de pedra. A caçadora caiu com um gemido, mas outra já estava tomando seu lugar. Um homem corpulento com um martelo de guerra. O golpe veio rápido, muito rápido. Isis mal conseguiu desviar, sentindo o vento da arma passar perto demais de sua cabeça. Ela se abaixou e atacou com suas garras, rasgando através da coxa do homem. Ele rugiu de dor e raiva, mas então Kylan estava lá. Ele agarrou o caçador pelo pescoço e o levantou do chão como se não pesasse nada. Seus olhos eram completamente dourados agora, toda a humanidade temporariamente substituída pela fúria de sua loba. Você ousa tocar minha companheira? O rugido de Kylan fez as próprias pedras do forte tremerem. Ele arremessou o homem através do pátio com força suficiente para quebrar ossos ao impactar, mas Ezequiel não havia terminado. O padre caçador se levantou, sangue escorrendo de seu peito ferido, e ergueu um frasco de vidro contendo líquido prateado brilhante. Em nome da purificação, ele gritou, arremessando o frasco. O vidro se estilhaçou aos pés de Kylan, e vapor prateado explodiu para cima. Veneno de prata concentrado. Kylan rugiu de agonia quando o vapor tocou sua pele, queimando como ácido. Não! Isis correu em sua direção sem pensar, sem se importar com sua própria segurança. Só importava que seu companheiro estava ferido, que ele estava sofrendo. Ela o alcançou e o puxou para longe da nuvem tóxica, seu próprio corpo bloqueando qualquer vapor adicional. A pele de Kylan estava vermelha e bolhada onde o veneno o tocara, mas seus olhos encontraram os dela com clareza feroz. Isis. Corra. Nenhuma chance. Ela se virou para enfrentar Ezequiel, colocando-se entre o padre caçador e Kylan. Sua loba rugiu à superfície, mais feroz do que nunca, alimentada pela fúria de ver seu companheiro ferido. Ezequiel sorriu, um sorriso frio e fanático. Então morreram juntos. Abominações. Ele ergueu outra arma, uma lança com ponta de prata. Correu em direção a Isis, a ponta brilhando mortalmente sob a lua crescente. Isis se preparou para bloquear, sabendo que a prata a queimaria, mas não se importando. Se morresse protegendo Kylan, que fosse. Mas o golpe nunca chegou. Talita surgiu do nada, sua espada cortando o ar em um arco brilhante. O metal encontrou o pescoço de Ezequiel com precisão cirúrgica. Sangue jorrou. O corpo do padre caçador caiu, sua cabeça rolando separadamente. Silêncio caiu sobre o pátio. Os caçadores sagrados restantes, apenas 6 agora, olharam ao redor para seus companheiros mortos e feridos, então para a multidão crescente de guerreiros de sangue negro que os cercava. A equação era simples. Eles estavam derrotados. Corram, disse Talita, sua voz mortal e calma. Levem seus mortos e digam a qualquer outro caçador que pensar em invadir Sangue Negro. O próximo não receberá advertência, apenas morte. Os sobreviventes fugiram, arrastando corpos e feridos, desaparecendo na escuridão da floresta. Isis imediatamente se virou para Kylan, que estava se forçando a ficar de pé, apesar das queimaduras horríveis cobrindo seus braços e peito. Você precisa de um curador. Agora. Vou curar. Ele começou, mas cambaleou. O veneno de prata concentrado era mais sério do que ferimentos comuns. Não seja teimoso. Isis passou o braço dele sobre seus ombros, sustentando parte de seu peso. Talita, onde está o curador-chefe? Na enfermaria? Vou buscá-lo. Talita correu. Morgana apareceu do edifício principal, seus olhos alargados ao ver o estado de Kylan. O que aconteceu? Caçadores sagrados. Veneno de prata. Isis estava guiando Kylan em direção à enfermaria. Cada passo um esforço. Ele precisa de tratamento imediato. Leve-o para seus aposentos. Morgana ordenou. O curador irá até lá. Você ficará com ele? Sim. A resposta saiu sem hesitação. Ela o levou para o quarto dele. A primeira vez que Isis entrara ali. Era surpreendentemente espartano para um alfa de tal poder.
Uma cama grande, sim, mas pouco mais. Algumas armas penduradas nas paredes, um baú de madeira, uma mesa coberta de mapas e correspondências. Nada de opulência ou excesso. Isis o ajudou a deitar na cama, removendo cuidadosamente o que restava de sua túnica destruída. As queimaduras de prata eram piores do que pensara. Cruzavam seu peito em padrões horríveis, a carne vermelha e bolhada, alguns lugares sangrando onde a pele havia simplesmente queimado. Deuses, ela sussurrou. Já vi pior, Cailan murmurou, tentando sorrir, mas ficando apenas como uma careta de dor. Uma vez, fui queimado por um dragão menor nas terras congeladas. Isto é quase reconfortante comparado. Pare de tentar ser corajoso. Isis mergulhou um pano em água fria e começou a limpar gentilmente o sangue ao redor das queimaduras. Está machucado. É permitido admitir dor. Não quando minha companheira está me observando. Seus olhos dourados a estudavam com intensidade. Quando você correu para mim durante a luta, não pense nisso agora. Preciso, Isis. Você arriscou sua vida. Colocou-se entre mim e aquele fanático. Por quê? Ela parou de limpar, encontrando seu olhar. Porque você é meu companheiro. Porque o vínculo não me deixaria fazer outra coisa. Porque... Sua voz vacilou. Porque a ideia de perdê-lo me aterroriza mais do que admitir. Cailan ergueu uma mão trêmula, tocando o rosto dela. Isis. A porta se abriu, e um homem idoso com longas barbas brancas entrou carregando uma bolsa de couro. O curador-chefe. Fora do caminho, criança. Ele disse bruscamente, empurrando Isis para o lado. Deixe-me ver os danos. Ele examinou as queimaduras com mãos experientes, seu rosto ficando mais sério a cada momento. Veneno de prata concentrado. Penetrou fundo. Vai doer como os 7 infernos e levar semanas para curar completamente, mesmo com sua regeneração de alfa. Ele começou a retirar frascos e ungüentos de sua bolsa. Vou aplicar uma pasta que vai ajudar a extrair o veneno. Mas você precisará ficar deitado por pelo menos 3 dias, sem transformações, sem atividade extenuante. Impossível. Cailan protestou. Tenho responsabilidades. Que podem esperar. Morgana havia entrado silenciosamente. Seu conselho pode gerenciar questões menores. Eu posso gerenciar questões maiores. Você vai descansar, sobrinho. Ou vou te amarrar nesta cama eu mesma. Cailan abriu a boca para discutir. Então fechou-a, reconhecendo derrota quando havia. O curador trabalhou em silêncio, aplicando pastas que brilhavam com leve fosforescência verde. Cailan apertou os dentes contra a dor óbvia, mas não fez um som. Quando o tratamento terminou, o curador empacotou suas coisas. Alguém precisa ficar com ele durante a noite. As primeiras horas são críticas com veneno de prata. Se ele começar a desenvolver febre ou convulsões, me chamem imediatamente. Todos os olhos se voltaram para Isis. Eu ficarei, ela disse, antes que qualquer um pudesse sugerir a alternativa. Morgana assentiu, satisfação em seus olhos. Vou enviar comida e suprimentos. Se precisarem de qualquer coisa, há guardas do lado de fora. Quando todos saíram, Isis finalmente teve um momento para processar o que havia acontecido. Ela havia lutado ao lado de Cailan, quase morrido por ele, e agora estava sozinha com ele em seus aposentos, preparando-se para passar a noite ao seu lado. O vínculo cantava de satisfação. Você não precisa ficar, Cailan disse baixo. Sei que estar perto de mim deve ser difícil. Difícil? Isis se sentou na beira da cama. Sim, mas também é onde quero estar. Ela pegou sua mão, a que não estava queimada, e a segurou gentilmente. Através do toque, o vínculo pulsava mais forte, compartilhando força, compartilhando calor. Conte-me uma história, ela pediu, sobre sua infância, sobre quem você era antes de ser o temível alfa de sangue negro. Cailan a olhou surpreso. Então um sorriso pequeno tocou seus lábios. Você realmente quer saber? Sim. Se vou estar vinculada a você pela eternidade, deveria ao menos saber se você foi uma criança terrível. Ele riu, e mesmo através da dor, havia genuína alegria no som. Muito bem, mas te aviso, não sou o herói das histórias que contam sobre mim. E enquanto a lua subia, pintando o quarto em tons de prata, Cailan contou. Contou sobre uma criança solitária que perdera sua mãe jovem demais, sobre um pai alfa severo que esperava perfeição, sobre uma loba interior tão selvagem que ele passara anos aprendendo a controlá-la. Contou sobre a primeira vez que transformara, aos 10 anos, e como quase matara seu próprio mentor,
porque não conseguia controlar a besta dentro dele. Contou sobre assumir a liderança aos 17, quando seu pai caíra em batalha. Sobre a solidão de ser alfa tão jovem. Sobre noites sem dormir, se perguntando se destruiria tudo que tocava. E Isis escutou, vendo camadas de complexidade que as histórias nunca mencionavam. Ele não era apenas um guerreiro poderoso ou líder estratégico. Era um homem que lutava contra seus próprios demônios todos os dias, que carregava o peso de centenas de vidas, que se isolara tanto que nem sabia mais como deixar alguém entrar. Até ela, quando sentiu o primeiro sussurro do vínculo, no solstício de verão. Kylan murmurou, sua voz ficando sonolenta enquanto os medicamentos do curador faziam efeito. Pensei que estava imaginando, que minha solidão estava me fazendo inventar coisas, mas então senti novamente, e novamente, como um fio puxando meu coração em direção ao norte. E você me procurou, durante 3 estações, cada pista, cada rumor, e quando descobri que havia sido capturada, seus olhos se fecharam, mas ele apertou a mão dela. Pensei que enlouqueceria antes de te encontrar, mas encontrei, e valeu cada moeda de ouro, cada emboscada, cada momento de terror pensando que chegaria tarde demais. Isis observou enquanto sua respiração se aprofundava, o sono finalmente o reivindicando. Sua mão ainda segurava a dela, mesmo inconsciente, como se temesse que ela desaparecesse, e sentada ali na escuridão, ouvindo sua respiração regular, sentindo o vínculo pulsar entre eles vivo e quente, Isis percebeu algo fundamental havia mudado. Ela não estava mais lutando contra o vínculo, estava começando a abraçá-lo. Parte Fint. A escolha do coração. 3 dias se passaram como Kylan se recuperava. 3 dias durante os quais Isis raramente deixou seu lado, trazendo-lhe comida, trocando suas bandagens, contando histórias de sua própria infância nas Montanhas Cinzentas, para mantê-lo entretido durante as longas horas de repouso forçado. E a cada dia, a cada hora compartilhada, o vínculo entre eles se aprofundava. Isis aprendeu coisas pequenas, que faziam Kylan parecer menos intimidador e mais humano. Que ele tinha pesadelos às vezes, acordando com o nome de guerreiros caídos nos lábios. Que ele lia poesia antiga quando ninguém estava olhando. Que tinha um senso de humor seco, que surgia nos momentos mais inesperados. E Kylan aprendia sobre ela, sobre como ela sonhava em ser exploradora quando criança, querendo mapear todas as terras selvagens além das montanhas conhecidas, sobre como ensinar a filhotes mais jovens a caçar e sentir orgulho quando faziam suas primeiras caças bem-sucedidas, sobre a dor aguda e ainda sangrando de perder seu pai durante a captura. No 4º dia, quando Kylan finalmente teve permissão para deixar a cama, ele a procurou nos jardins internos do forte, um lugar secreto que poucos conheciam, onde flores selvagens cresciam entre pedras antigas e uma pequena fonte burburava. Você me procurou, Isis disse, olhando para cima da flor que estava examinando. Sempre te procurarei. Kylan se aproximou, movendo-se com cuidado. As queimaduras estavam curando, mas ainda sensíveis. Há algo que preciso te dar. Ele retirou algo de dentro de sua túnica. Um colar de prata delicadamente trabalhado, com um pingente em forma de lobo uivando para a lua. Isto pertenceu à minha mãe, ele disse baixo. É tradição entre as alcateias que o alfa dê à sua companheira algo de valor pessoal antes do vínculo ser completado. Seus olhos encontraram os dela. Não estou te pressionando, Isis, mas quero que tenha isto, de qualquer forma, como promessa, como símbolo do que você significa para mim. Isis tocou o colar com dedos trêmulos. Era linda, obra de artesãos antigos, cada detalhe do lobo esculpido com amor e precisão. É preciosa. Você é preciosa. Kylan deu um passo mais perto. Estes últimos dias tendo você ao meu lado, cuidando de mim, rindo comigo, foram os melhores de minha vida, Isis. E sei que não tenho direito de pedir mais. Sei que a forma como tudo começou foi errada, foi forçada, foi... Isis colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Pare. Ela respirou fundo. Você tem razão. A forma como começamos foi terrível. Mas o que descobrimos desde então... Suas mãos encontraram seu rosto, delicada sobre suas cicatrizes de cura. Isso é nosso. Isso escolhemos. Isis, o que está dizendo? Estou dizendo que passei semanas lutando contra o vínculo. Lutando contra você. Lutando contra o destino. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela não tentou esconder. Mas não quero mais lutar. Quero abraçar isto. Quero abraçar você.
O coração de Cailan praticamente parou. Você tem certeza? Porque uma vez que o vínculo esteja completo, não há volta. Você será minha para sempre, e eu serei seu. Nossas vidas entrelaçadas, nossas almas conectadas, é para sempre, Isis. Eu sei. Ela sorriu através das lágrimas. E é apavorante e emocionante. E parece absolutamente certo. Cailan não esperou mais. Ele a puxou em seus braços e a beijou como um homem morrendo de sede, finalmente encontrando água. Isis retribuiu com igual fervor, derramando semanas de emoções represadas no beijo. Raiva e medo transformados em paixão e desejo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. A lua cheia é em 3 noites. Cailan murmurou contra seus lábios. Há uma tradição, um ritual de vínculo que as alcateias usam desde tempos antigos, sob a lua cheia, na clareira sagrada, diante das testemunhas da alcateia. Um casamento de lobisomens. Mais que isso, um vínculo de almas. Seus olhos queimavam um dourado intenso. Isis, você me honraria? Tornaria o vínculo oficial não apenas entre nós, mas aos olhos de toda Sangue Negro. Ela não hesitou. Sim, obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Na manhã do ritual, ela foi levada para os aposentos de preparação, uma sala circular no topo da torre mais alta, onde gerações de companheiras de Alfa haviam se preparado antes dela. Morgana e 3 anciãs da alcateia a ajudaram, banhando-a em água perfumada com flores de lua, penteando seus cabelos negros até brilharem, vestindo-a em uma túnica de seda branca bordada com fios de prata, que representavam as fases da lua. Você está pronta para isto, criança? Morgana perguntou, ajustando o colar que Cailan havia dado. Uma vez que o vínculo esteja completo, você será companheira do Alfa. Haverá expectativas, responsabilidades, perigos. Estou pronta. Isis encontrou os olhos da mulher mais velha no espelho. Pela primeira vez desde que fui capturada, sinto que estou escolhendo meu próprio caminho. Morgana sorriu, genuína e orgulhosa. Então você será uma companheira magnífica. Cailan é sortudo de tê-la. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, Isis foi levada para a clareira sagrada. Ficava a 1 hora de caminhada do forte, escondida no coração da floresta mais antiga. Árvores centenárias formavam um círculo natural, suas raízes entrelaçadas criando assentos e arcos. No centro, uma pedra plana servia como altar, coberta de musgo e gravuras antigas que nenhum vivo podia mais ler. A alcateia inteira estava presente. Centenas de lobisomens em formas variadas, testemunhas silenciosas do ritual prestes a acontecer. Tochas queimavam ao redor da clareira, complementando a luz prateada da lua cheia que já subia no horizonte. E no centro, esperando ao lado do altar de pedra, estava Cailan. Ele usava roupas cerimoniais, calças de couro negro e uma túnica aberta, que revelava o símbolo de sangue negro tatuado sobre seu coração, e as cicatrizes de cura das queimaduras de prata, que agora se pareciam com marcas tribais. Seus cabelos estavam soltos, caindo sobre seus ombros, e seus olhos dourados brilhavam com poder e emoção enquanto observava Isis se aproximar. Um ancião de cabelos brancos, o xamã da alcateia, se posicionou entre eles. Nós nos reunimos sob a lua cheia. Sua voz ecoou através da clareira, para testemunhar o vínculo de almas entre Cailan, Alfa de Sangue Negro, e Isis das Montanhas Cinzentas. Que os deuses antigos abençoem esta união, que a lua guie seus passos, que a matilha proteja seu vínculo. A multidão uivou em resposta, um coro de vozes humanas e lupinas se misturando em harmonia ancestral. O xamã se virou para Cailan. Alfa, você jura proteger esta fêmea com sua vida, honrá-la acima de todos os outros? Compartilhar sua força, sua sabedoria, seu coração? Juro. A voz de Cailan ressoou com poder alfa. Sobre minha vida e minha matilha, sobre meu sangue e meus ossos. Eu juro. Isis. O xamã se virou para ela. Você jura ficar ao lado deste alfa? Compartilhar suas provações, suas vitórias, seu caminho, tornar-se uma com sua alcateia? Isis encontrou os olhos de Cailan e viu neles tudo o que precisava. Juro, sobre a lua que me viu nascer, sobre a terra que carregarei minhas filhas, sobre o vínculo que nos une, eu juro.
O xamã ergueu uma faca de obsidiana antiga, gravada com símbolos que brilhavam à luz da lua. Então que o sangue cele o que as almas já sabem. Ele fez um corte superficial na palma de Kylan, depois na de Isis. Sangue vermelho brilhou contra a pele pálida. O xamã pressionou as palmas juntas, unindo o sangue deles. O que foi separado agora se une, o que era dois agora é um. Sob esta lua e todas as que seguirão, vocês são companheiros vinculados. Poder explodiu através do toque. Não apenas o pulsar familiar do vínculo, mas algo mais profundo, como se cada célula de seus corpos reconhecesse a outra, como se suas próprias almas estivessem sendo tecidas juntas. Isis ofegou quando sentiu a consciência de Cailan se fundir com a sua, suas emoções, suas memórias, a vastidão de quem ele era, e ele sentiu o mesmo dela, cada medo, cada esperança, cada sonho. Não havia mais segredos, não havia mais paredes, eram verdadeiramente um. Quando a intensidade diminuiu o suficiente para pensar novamente, Isis descobriu que estava chorando. Cailan também tinha lágrimas nos olhos. Eu te amo, ele sussurrou, as primeiras palavras ditas através do vínculo completo. Desde antes de te conhecer, eu te amei, e vou te amar até que as estrelas se apaguem. Eu te amo, Isis respondeu, sentindo a verdade das palavras ressoar através do vínculo. Meu companheiro, meu alfa. Cailan a puxou em seus braços e a beijou, profundo e apaixonado, reivindicando-a diante de todos. A matilha explodiu em uivos de celebração, o som enchendo a floresta e ecoando até as montanhas. O ritual estava completo, o vínculo estava selado, e quando a lua cheia atingiu seu zênite, Isis e Cailan transformaram juntos, duas lobas correndo lado a lado pela floresta, livres e selvagens e completamente um. Epílogo. Novo amanhecer. 6 luas depois. Isis estava na muralha do forte, observando o sol nascer sobre o vale de sangue negro. Sua mão descansava inconscientemente sobre seu ventre, onde nova vida crescia. 2 filhotes, gêmeos, que o curador havia confirmado apenas dias antes. Braços fortes a envolveram por trás, e ela se derreteu no abraço familiar de Cailan. Você está acordada cedo. Ele murmurou contra seu cabelo. Não conseguia dormir. Os filhotes já estão inquietos. Ela riu. Acho que herdaram a energia de seu pai. Cailan moveu-se para ficar ao lado dela, sua mão cobrindo a dela sobre seu ventre. Através do vínculo, ela sentiu sua alegria misturada com medo. Tenho medo de ser um pai terrível. Você será maravilhoso. Isis virou-se para encará-lo. Porque você ama ferozmente, protege absolutamente e aprende com cada erro. Nossos filhotes terão o melhor exemplo possível. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando a alcateia despertar. Isis havia se integrado completamente à vida em Sangue Negro nos últimos meses. Trabalhava ao lado de Morgana no conselho, treinava com Talitha e os guerreiros, ajudava nas enfermarias, ensinava os filhotes mais jovens. Havia encontrado seu lugar, seu propósito. E mais importante, havia encontrado seu lar. Você se arrepende? Cailan perguntou baixinho. De como tudo começou? Do leilão? Da marca forçada? Isis considerou a pergunta honestamente. Ainda desejo que tivesse sido diferente. Ainda odeio que mulheres sejam vendidas, que eu tenha sido comprada. Ela tocou a cicatriz prateada em seu pescoço, a marca de companheiro que agora usava com orgulho. Mas não me arrependo de onde chegamos, de quem nos tornamos juntos, de escolher você, todos os dias desde aquele primeiro sim. Como escolho você? Cailan a beijou, doce e profundo. Todos os dias, até meu último suspiro. Abaixo deles, o vale ganhava vida. Fumaça subia de chaminés. Vozes se erguiam em canção. Crianças riam. A paz que Cailan lutara tanto para criar continuava, fortalecida pelo vínculo dele com Isis, pela união de Sangue Negro com as linhagens das Montanhas Cinzentas. E quando a primeira luz dourada do sol tocou as torres do forte, iluminando o símbolo de sangue negro gravado na pedra, Isis soube com certeza absoluta. Isto era seu destino. Não da forma que imaginara, não através do caminho que teria escolhido, mas destino mesmo assim. Ela fora comprada em um leilão proibido, marcada antes mesmo de deixar o salão, mas através de escolha, coragem e amor, transformara correntes em asas. E agora voava.
livre. Completa, lar, fim.